Ah. 1, 2, 3. Oi, pessoal! Eu sou o Rony. E eu sou a Lívia. E hoje a gente tá aqui pra gravar um dos vídeos mais esperados por nós mesmos. Exatamente. A gente vai falar da nossa coleção de C.S. Lewis. Isso, a nossa coleção mais especificamente da Thomas Nelson Brasil, dessa editora que a gente gosta tanto e que inclusive... Thomas Nelson Brasil patrocina a gente. Por favor, Thomas Nelson. Bom, pessoal, sem mais delongas, até porque a gente combinou antes de começar a gravar pra não falar tanto assim sobre os livros, já que a gente tem 16 livros da Thomas Nelson Brasil. Ainda faltam muitos, viu, Thomas Nelson? Mas enfim, então vamos lá. Eu vou começar falando sobre esse livro aqui, Cristianismo Puro e Simples. Gente, só pra vocês saberem das tretas internas do Cabeceira, quando a gente decidiu que ia ter o mês do Lewis, eu falei assim, eu resenho Cristianismo Puro e Simples. Aí ela, não, eu resenho Cristianismo Puro e Simples. Aí vem a Livinha, não, eu resenho. Aí a Bia, aí a Gi. Todo mundo queria resenhar Cristianismo Puro e Simples. Logo, não vai ter resenha de Cristianismo Puro e Simples esse mês, pessoal. Sim. Porque é assim que a gente resolve as coisas por aqui. Mas a gente... por agora. Mas a gente pensou num projeto incrível pra esse livro, que provavelmente vem aí no primeiro trimestre, né? Do ano que vem. Bom, esse livro aqui, ele é um livro que vai contar de maneira bem clara e coesa sobre a cosmovisão cristã. Lewis, ele foi desafiado a fazer palestras, né? Ele foi convidado pela BBC News na época no meio da Segunda Guerra Mundial para falar justamente sobre o cristianismo, levando em conta que estava todo mundo passando por um momento muito turbulento. E ali, a cada semana, ele falava um pouco mais sobre o cristianismo e acabou se tornando depois nesse livrão, cara, que eu super recomendo para você que já é cristão, porque aqui vão ter revelações que você vai ficar tipo, uau! E pra você que quer saber um pouco sobre o cristianismo de modo geral, baita de um livro. O próximo livro que a gente vai falar é Deus no Banco dos Céus. E dessa vez... será que eu conto? Conta. Vai ter resenha no canal. Eu nem sabia o que você ia contar. E eu tenho que confessar que eu não li esse livro ainda. Eu também não li esse livro. Então, vocês vão ter que assistir a resenha pra saber se o que a gente tá falando aqui é verdade. Mas, pelo que eu sei, esse livro aqui, ele é uma junção de ensaios de C.S. Lewis que foram publicados póstumamente. Então, depois que C.S. Lewis morreu, um amigo dele juntou vários ensaios que ele tinha e transformou nesse livro aqui. E um desses ensaios é chamado de Deus no Banco dos Céus, que é onde Lewis vai falar sobre essa mania que a gente tem às vezes de trocar de lugar com Deus, de ficar achando que a gente tá com a razão e que, né, Deus não deveria ter feito o que ele fez ou deixar de fazer o que ele deixou de fazer, e etc. E aí então fique ligado pra assistir a resenha e você vai saber muito mais sobre esse livro do que eu te garanto. Por enquanto, né? Até a gente ler. Até a gente ler. O próximo livro que eu vou falar também é um dos mais conhecidos, porque foi logo um dos primeiros a ser lançados aí pela Thomas Nelson Brasil, e é O Peso da Glória. Assim como Deus no Banco dos Réus, isso aqui é uma junção de 9 sermões desconexos. Na verdade, O Peso da Glória é apenas o título desse primeiro sermão que vai ter aqui no livro, que é um sermão que vai falar um pouco sobre... O Peso da Como Glória? que chama aquele negócio? Sobre galardão. Vai falar um pouco sobre as coisas que a gente vai conquistar depois que chegarmos no céu. Lewis vai aqui relacionar um pouco essa visão de merecimento junto com o cristianismo. E é um livro que todo mundo que lê recomenda muito. Eu também não li. Você já leu? Não, ainda não. Ou além da gente ter os mesmos livros, porque inclusive esses 16 livros aqui são os livros que eu tenho e que ela tem também. Sim. Porque a gente tem os mesmos. Exatamente os mesmos. E a gente aparentemente leu exatamente os mesmos. É verdade. Próximo livro que a gente vai falar é Os Quatro Amores. Esse eu li, tá? Aqui Lewis vai falar sobre 4 tipos diferentes de amor. Na verdade, ele vai discutir um pouco sobre esse tema, né? No geral, amor e tudo que, enfim, implica aí. E os 4 tipos de amores que ele fala aqui são afeição, amizade, eros e caridade. Obrigada. E aí ele vai falar sobre como esses tipos de amores se relacionam, como é que a gente faz pra praticar esses tipos de amores, enfim, etc. É sobre isso esse livro aqui. Acho que deu pra resumir bem, rapidinho. É sobre isso, sabe? É sobre isso e tá tudo bem. O próximo livro que a gente vai falar aqui na nossa listinha da nossa coleção
é um experimento em crítica literária. Sim. Pessoal, você que só conhece o Lewis pelos seus livros sobre apologética ou sobre cristianismo, esse aqui é um livro que tem 0 referências com qualquer tipo de coisa religiosa. Sim. Mas Lewis, ele era um escritor também, além dos seus livros cristãos, ele era reconhecido por ser um professor muito bom de língua inglesa em Oxford, em Cambridge. Se você viu o vídeo da Bia, se você não viu, inclusive, a gente vai deixar aqui nos cards. Mas se você viu o vídeo da Bia falando um pouco sobre a biografia de Lewis, você sabe disso. Lewis, ele era muito bom na escrita, e aqui ele vai falar um pouco sobre a visão dele sobre a crítica literária. Esse livro foi escrito quando o assunto era muito debatido, né? Todo mundo falando sobre como deveria ou não deveria ser feita a crítica de um livro, e Lewis traz aqui um olhar novo, que é falando basicamente sobre o leitor, né? O olhar do leitor a respeito, e não o olhar de quem escreveu o livro. É muito bom, gente, vale a pena. Eu comprei esse livro, inclusive, para um exemplar desse livro para cada um de nós aqui do Cabeceira, antes da gente começar o Cabeceira, porque eu sabia que a gente não tinha pretensão de virar crítico, mas assim, a gente precisava ter um mínimo, né, de base, assim, né? Exatamente. Ainda mais de C.S. Lewis. Pra falar sobre usando livros. como base C.S. Lewis, né, que é o nosso autor favoritinho. Muito bom, recomendo. O próximo livro, também sobre crítica literária, mais ou menos, assim. Olha só, parece até combinado. Será? Esse livro aqui, gente, olha a cor dele, ele é muito lindo. Tá muito bonito. Se chama Sobre Histórias. E aqui Lewis vai falar sobre histórias. Olha só. Por essa você não esperava, hein, cara leitor. Aqui nesse livro a gente tem a visão de Lewis sobre livros muito famosos, como, por exemplo, as obras de George Orwell. Sim. Ou então sobre O Senhor dos Anéis. Isso, ele fala muito de Tolkien. Ele fala muito de Tolkien, inclusive, né? Vocês sabem, eles eram amigos. E também ele coloca a visão dele sobre dicas, né? Tipo, pra escrever pra crianças. Legal. Sim. Tem várias coisas sobre literatura aqui. Esse livro também não tem um foco religioso. E eu li algumas partes dele. Eu também. Antes de ler Orwell, antes de ler Tolkien, eu preciso reler agora, né? Que a gente conhece o autor. Exatamente, que a gente já conhece esses autores. Eu preciso reler pra, né, entrar mais na minha cabeça. Mas é um livro muito legal, porque a gente vê a visão do meu autor preferido sobre as histórias que, sim, são parte da minha vida também. É muito bom. Me ajudou a escrever meu TCC esse livro. Próximo livro, pessoal, foi o último livro que eu consegui aqui pra minha coleção. Inclusive, eu dei ele de brinde pra Lívia, só que ela que pagou. É verdade. Longa história. Quem segue a gente no Instagram sabe essa história. Longa história. Eu meio que comprei sem querer pelo cartão dela, mas aí já ficou com ela. Enfim, Anatomia de um Luto, cara, é um livro... Pensa num livro gostosinho de ler. É um livro... porque não combina, né, com o título. Porque é um livro muito triste. Lewis, ele vai fazer aqui um relato dele pessoal sobre quando ele perdeu a sua esposa apenas 4 anos depois do casamento, cara. Triste demais. E pra quem achou que Lewis nunca tinha escrito em formato de diário, se enganou. Aqui é meio que formato de diário, né? Porque, na verdade, Lewis, ele escreveu um diário após ali os dias da morte da sua esposa, e depois ele transformou esses relatos nesse livro, em que ele se mostra completamente vulnerável, em alguns momentos até questionando Deus, os planos dele. É um livro muito bom, gente. É um livro bem emocionante, pra falar a verdade. Eu li ele assim, rapidão, e eu recomendo pra vocês. Eu não sabia que era formato de diário. Não é que é o diário, ele assim. Ele pegou o diário dele e transformou num livro. Deu uma adaptada. O próximo livro que a gente vai falar é o temido. É o mais temido, eu acho. Eu de também C.S. acho. Lewis. Pelo menos por mim foi. Não, eu vejo na internet as pessoas falando, tipo assim, gente, como é que conseguiram ler esse livro? Esse livro. A gente conseguiu, cara. A gente conseguiu. Eu terminei esse livro aqui. É A Abolição do Homem. Gente, é o mais curto, inclusive. Eu não sei porque todo mundo... Quer dizer, eu sei porque todo mundo morre. Exatamente. E, inclusive, vai ter ou tem? Vai ter. Vai... Não, quando esse vídeo for lançado, vai ter resenha no canal. Vai ter resenha no canal desse livro. Vai ter, ainda não tem. Exatamente. Não vou falar quem faz a resenha desse livro. Sou eu! Eu vou resenhar A Abolição do Homem. Esse livro aqui, ele é um livro mais técnico. Ele vai falar muito sobre educação. Então, sim, você que é pai, educador, quer saber a visão de Lewis sobre a educação, você deve ler este livro aqui. Mas ele é um pouco mais... Por que as pessoas acham tão difícil de ler? Porque ele... É como se fosse um estudo de caso, assim. Pensa que ele tava fazendo uma tese. Uma linguagem mais acadêmica. É bem isso. Mas ele é curtinho, gente. E assim, eu tenho pra mim... que eu vou ler os livros do Lewis mais de uma vez na minha vida. Então eu leio a primeira vez, entendo o que eu consegui entender. Exatamente. Sabendo que mais pra frente eu vou ler e vou entender melhor.
É um livro que qualquer pessoa que lê vai tirar algum proveito, viu, gente? E esse livro aqui deixa bem implícita a visão conservadora de Lewis, né? Pra quem gosta de política, estuda sobre isso, principalmente na área da educação, que é o que a Lívia falou, é um livro muito recomendável. É isso, ele invadiu o meu comentário, ele já fez a resenha. Foi mal. Então. E o próximo livro vai ter também... Já tem resenha no canal! Já tem, já saiu! Tá nos cards. O Grande Divórcio, que quem resenhou? Quem será? Você resenhou. Será que fui eu? Bom, eu não vou me aprofundar muito, porque a gente acabou de lançar essa resenha. Se você quiser saber sobre o Grande Divórcio, assiste o vídeo, comenta na resenha. Mas basicamente esse título ele faz menção a um cara que um dia tentou propor ali o casamento entre o céu e o inferno. Sim. Na verdade, esse cara ele tentou, né, achar coisas em comum dentre esses dois lugares totalmente diferentes e opostos. Que eram dois lados da mesma moeda, assim. Exatamente. E dentre esse comentário nebuloso desse cara surgiu o Grande Divórcio, onde Lewis deixa bem claro que o céu não tem nada a ver com o inferno. E, gente, é em formato de fábula, um livro muito legal, muito gostosinho. Sim. Assiste lá a nossa resenha. Falando em fábula, né? A gente já falou aí vários formatos. A gente sempre diz que Lewis é muito eclético. Ele escreve tudo quanto é de E ele é bom em tudo, gênero. né? Não é tipo assim, nossa, o forte do Lewis é escrever ele ficção, é bom o resto tudo. ele é mais... Não, tudo que ele escreve é genial. Não, e tanto livro, eu acho que o dia desse cara tinha 30 horas. Não é possível. Não é possível. Mas enfim, o próximo livro é Cartas a Malcolm. Gente, vocês não sabem o que ele fez pra escrever esse livro aqui. Ele foi lá e criou a própria persona do Malcolm, entendeu? Ele criou um personagem chamado Malcolm. Então ele criou o background todo. Então o Malcolm é casado com a fulana, o Malcolm trabalha com isso, trabalha com aquilo. Não vou falar tudo que vocês têm que ler. E aí o livro é o C.S. Lewis conversando com o Malcolm. Ele faz o diálogo dele. Exatamente, em formato de cartas. Então é como se o Lewis mandasse uma carta pro Malcolm, o Malcolm respondesse e assim por diante. Então, cada capítulo é a continuação, né? Como se fosse uma longa conversa, né? Vamos dizer aí que naquela época não tinha WhatsApp, então eles conversavam por cartas. E era uma longa discussão por cartas. E a gente vai vendo o ponto de vista tanto do Malcolm, que é o C.S. Lewis, nossa, bizarro. O C.S. Lewis debatendo de frente com o ponto de vista que ele mesmo colocou pro Malcolm. Então é muito interessante. Muito bom. Eu preciso terminar esse livro aqui, eu preciso começar, porque é muito bom. Fiquei com vontade agora. É muito legal. Muito legal. Próximo livro, pessoal, é um livro que eu confesso que eu subestimei pelo título. Reflexões Cristãs. Sei lá, né? Você não tem essa impressão? Tem um título... Abolição do Homem, cara. Olha que nome, título fantasia, a gente aprende em jornalismo. Ah, tem tantos títulos. Aí vem um título técnico, assim, Reflexões Cristãs. Eu confesso, eu subestimei muito. Eu deixei na minha prateleira lá, eu falei, qualquer dia eu leio isso. E, gente, que livro bom. Vocês não estão entendendo que livro bom. Eu acho que pode ser que tenha resenha. Eu não sei que livro a Gi vai resenhar. Eu também não sei. Enfim, pode ser que tenha resenha desse em livro, mas pode ser que não tenha. Mas esse é um livro que Lewis ele vai falar um pouco, né? Vai relacionar, na verdade, o cristianismo, a cosmovisão cristã, com outros conceitos básicos da sociedade. Então, por exemplo, o nome de um dos capítulos é Cristianismo e Cultura. Outro, Cristianismo e Literatura. Ele vai falar o poder do subjetivismo. Cara, Lewis ele vai falar muito bem aqui sobre várias áreas da sociedade relacionando com o cristianismo. Então é um livro altamente recomendável, galera. Próximo livro, que a gente já tava nesse naipe aí, cartas e tudo mais. Verdade. Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz. Esse livro aqui já tem resenha lá do primeiro mês. Livro preferido deste querido aqui. Muito bom, gente. Esse livro eu sou suspeito. E esse livro vai contar a história de um diabo chamado Maldanado. Que vai escrever cartas pro seu sobrinho Vermelindo, que está em fase de treinamento pra saber como tentar os humanos melhor. É basicamente sobre isso, e é em formato de cartas também. Então sempre começa lá, meu querido Vermelindo, né? Saudações, Maldanado. Exatamente. No final. E ele vai dando conselhos pro Vermelindo. E esse livro, na verdade, é uma grande sátira, né? É ótimo, gente.
gente. Que é ótimo. A gente tem a visão contrária ali. Exatamente. A gente vê basicamente como que Satanás trabalha pra tentar a gente. Não tem como a gente não se encaixar nessa leitura. Mas é uma grande sátira, então assim, é muito legal de ler. Um negócio que eu não falei na minha resenha, que eu descobri? O quê? Lewis odiou escrever esse livro. Ele fala aqui, né? Ele disse que ele se sentiu muito mal em escrever esse livro. De continuar, né? Que as pessoas pediram pra ele continuar. E ele falou que não ia continuar porque foi uma experiência horrível escrever esse livro. Porque ele era falar como se fosse o diabo falando, né? O diabo é o narrador. Exatamente. Mas é um livro muito fácil de ler, muito fácil. Real. E é um dos preferidos de geral, assim, né? Gente, se você não leu, o que você tá moscando? O que você tá fazendo vendo essa resenha? Pausa o vídeo e vai ler. Exatamente. Hein? Não, termina a resenha. Se toca. Resenha não, termina o vídeo e depois você vai ler esse livro aqui. Aí depois você vai ver a resenha do Rony. Pelo amor de Deus, nem leu Carta do Diabo você aprende isso. E acho que pode acompanhar o cabeceiro. Brincadeira. Pode acompanhar. A Última Noite do Mundo, pessoal. A Última Noite do Mundo é o título deste livro, que também vai reunir aqui alguns ensaios desconexos. Esse livro tem título de livro de história, né? Tem título de livro de historinha. Mas não é. Não é. Na verdade, são ensaios sérios, bons. Inclusive esse aqui, ó. No final de Cartas no Diabo, Seu Aprendiz, a gente tem aquela historinha, né? O discurso do Maldanado. Maldanado propõe um brinde. Maldanado propõe um brinde. É um dos ensaios que tá aqui também, sabia? Sim. Você já leu isso, né? É verdade. Bom, gente, mais do que revelar um pouco sobre a visão escatológica de Lewis, porque esse livro vai fazer isso, pelo menos esse primeiro ensaio, né? Aqui Lewis, ele vai falar sobre a maneira com que a gente deve se preparar para a última noite do mundo, que, como vocês sabem, a gente não sabe. Ficou bom isso, né? É ótimo. Não tem como a gente saber quando vai ser a última noite do mundo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 47 anos. Pode ser muito mais pra frente ainda. Também. 48. Ontem não pode. não foi. E Lewis vai falar sobre displicência, né? De muita gente que leva a sua vida aí como se não fosse de fato chegar esse grande dia. É um livro muito legal, viu, gente? Tem gente que recomenda esse livro ali como se fosse o melhor. Eu não tive essa experiência de achar o melhor dos livros do Lewis que eu li, mas é um livro muito relevante. E ele é bem curtinho, bem facinho de ler. O último livro, Os últimos que a gente vai falar são da famosa, da tão sonhada, tô brincando. Nem todo mundo conhece. Pamonha caseira. Com receita mineira, eu pensei nisso. Desculpa, gente. Corta essa parte. Não. Tá bom, mas a gente vai falar de um grande evento que foi na vida de Lewis, que foi a trilogia cósmica, né? Foi um surto. Olha esses livros, gente. Muito bonitos, mano. Olha essas capas, Thomas Nelson. Olha isso. Olha esses cortes coloridos. Olha esses cortes coloridos. Ai, eu não tô nem conseguindo segurar, mano. Me ajuda. Mas enfim, esses 3 livros aqui. O primeiro livro aqui é Além do Planeta Silencioso. Depois o segundo, o meu preferido da trilogia, é Perelandra. Você sabe o que significa? Lógico. Salamandra. E o terceiro é Aquela Fortaleza Medonha. Esse livro aqui é bem grandinho, bem denso. Esse eu tenho inveja da Lívia ter lido e eu não. Mano, é muito legal. Esses livros, como ainda não tem resenha, acho que eu posso colocar uma curiosidade aqui. Pode. Eles foram fruto de uma aposta. Aposta não. Um sorteio entre o Lewis e o Tolkien. Os dois sortearam ali. Um teria que escrever sobre viagem no espaço e o outro teria que escrever sobre viagem no tempo. Lewis tirou Viagem no Espaço, escreveu a trilogia cósmica e Tolkien nunca escreveu as obras dele sobre Trollou o Lewis, galera! Deu aquela trolladinha básica. Mas graças a essa aposta, não sei. Nasceu a trilogia cósmica. Nasceu. E ela vai falar... Gente, isso aqui é uma fantasia, tá? É uma ficção científica também. Total. E vai falar sobre um homem que, de repente, foi sequestrado e levado pra Marte. Do nada. E aí lá ele vai conhecer uma civilização que não passou pela queda do homem. Então ele tá em outro planeta e ele vai... Enfim, tem planetas que são seres. É uma grande mitologia por trás e vale muito a pena ler. E é isso, é Lewis, né?
Basicamente, gente, um dia vai ter resenha disso aqui, eu prometo. A Bia também ama, né? Ama demais. Provavelmente vai ser uma das duas que vai resenhar isso. Vamos resenhar juntas, é isso. Mesmo que eu leia agora, eu vou ter que entrar pra fila. Exatamente. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo do nosso vídeo de coleção, né, Lívia? Sim, e conta pra gente quais desses livros, ou qual, não sei, é digno da sua cabeceira. É verdade. E me conta também se você tem os outros livros da coleção que a gente sabe que a gente não tem. Verdade. E, gente, por favor, comenta de verdade aqui embaixo. Porque é um tipo de verdade. Não, é porque, tipo assim, a gente sempre fala comenta, né? Sim, Mas sim. dessa vez comenta mesmo, sabe por quê? Porque é um tipo de vídeo diferente. É a primeira vez que a gente tá gravando esse tipo de vídeo. E dependendo do feedback, do aval de vocês, a gente pode, né, começar a gravar outros tipos de vídeos de coleções. Verdade, Zar. Que a gente quer muito que dê certo, pessoal. Sim. Ajuda a gente a convencer as outras três. Porque a gente é fã dos livros bonitos. E né? a gente gosta de livro de coleção. Exatamente. De vídeo de coleção. De livro de coleção também. Sei, eles não saem os vídeos de coleção. Exatamente. É isso. Fala tchau. Então, não, calma. Fiquem atentos aí pro resto do mês, que a gente vai ter muita resenha de Lewis ainda. Muita coisa boa. E é isso. Se inscreve, compartilha com os amigos e a gente vê vocês semana que vem. Tamo Tchau. junto. Pronto. Falou.